Olá, Flávia. Oi, Marcos. Boa noite, Oi, tudo todo bem? mundo. Boa noite, tudo bom? E você? Tudo certo também. Tudo tranquilo? Esperar um pouquinho o Olá, pessoal entrar. gente. Vamos. O pessoal tá entrando. Fala, Ney, Silvana. Oi, doutora Ana Paula, Existência, bem-vindos. Vera, minha aluna, bom te ver. Marcos, eu queria Ó, agradecer a oportunidade de a gente fazer em conjunto essa live. Confesso que eu estou bem animada. Eu sou ouvinte no seu canal do YouTube, acompanho os seus vídeos. E é um prazer dividir esse conhecimento, né, com todas as pessoas que precisam. Eu sinto que você também é um abraçador da causa, né, de sempre, propagar. sempre, não. Eu falo que depois da minha lesão, né, do meu acidente, eu não consigo trabalhar diretamente com fisioterapia. Eu até tentei, mas eu não consegui. Então, a forma de eu trabalhar e ajudar outras pessoas é levando informação, né? E é fisioterapia, né? O fato da gente estar atuando aqui com comunicação, levar conhecimento, é para propagar o conhecimento que você teve. A sua experiência é dupla, né? Então, como profissional e como usuário, que é extremamente rica também, né? É verdade. Desafiadora, né? Um bocado. Um bocado desafiador. Eu imagino. Olá, todo mundo que está entrando. Aproveita aí e avisa aquela pessoa que você acha que pode querer assistir a live aí. O bom Marcos, o bom Gustavo. Vai dando também seu coraçãozinho, seu like aí. Fala, Gustavo. Mais um físio aí também, ó. Ah, que bacana. Com certeza é um grande bate-papo, né? Acho que é uma área que tem muito para crescer e evoluir. E quanto mais pessoas a gente chegar, alcançar, eu acho que essa é a causa, é trazer o conhecimento, tornar ele mais acessível, né? Acho que uma primeira Isso coisa que a mesmo. gente conversou, quando a gente estava pensando em fazer a live, é quanto fica esse conhecimento, às vezes, muito preso, né? Em alguns É. locais. Infelizmente, ainda eu acho que é bastante preso. Muito preso mesmo. Porque até eu, como físio, tive muita dificuldade na época de obter informação. Algumas coisas eu aprendi na raça, né? Testando. Não tem jeito. Acho que a gente vai falar um pouquinho que a experiência, acho que para tudo na vida, né? Não vai mudar também quando a gente vai prescrever a cadeira, ela é essencial. E a gente adquire com o tempo. Tanto para quem prescreve, então um profissional que tem mais tempo de casa, digamos assim, né? Mão na massa, é Uhum. diferente daquele que está iniciando, mas também quem utiliza, né? A cadeira tem o seu tempo de conhecimento de próprio corpo. Então, Com saber certeza. como utilizar a cadeira. Eu acho que o Marcos hoje é muito diferente do Marcos que quando teve que utilizar a primeira cadeira, né? Que foi eu esqueci o ano, 2000? Não, não, foi 2007. 2007. Que foi uma ortobras em X, primeira cadeira. O famoso tanque de guerra, né? Aquela ali não Guerreira. quebra de jeito nenhum. Tem algumas cadeiras que elas são até clássicas, né? O pessoal conhece É, e tem uma durabilidade, deve ter sido uma OLX ali, com uma excelente durabilidade. E eu exatamente. tive a oportunidade de conhecer alguns usuários que tinham cadeiras de 20, 30 anos, assim, até mais do que a minha É, idade, uma bastante durabilidade mesmo. Isso também tem a ver com uma boa escolha. A sim, durabilidade da cadeira, né, também tem a ver com a escolha. sim, não, com certeza. Muitas vezes você tem que tomar cuidado para não escolher só por beleza, né? Você tem que aliar beleza, durabilidade e praticidade, que é o mais difícil. E você acha que acontece muito? Eu sinto que quando eu trabalhava, né, então prescrevendo dentro das lojas, muitas vezes muita influência midiática. Então, às vezes um usuário de cadeira de rodas, é um blogueiro, né, hoje em dia, Aham, é um influenciador, ele recebe patrocínio, então aí ele recebe patrocínio aham, da cadeira, e a cadeira é muito estética, muito mais estética do que bem prescrita. Então, as cores chamam muito atenção, às vezes uma roda ali que nem a questão da leveza ou durabilidade, mas a cor da roda. Você acha que tem bastante disso? ah, eu acho que tem sim, viu? Tem muita coisa disso. Por exemplo, eu acho que
até falei num dos vídeos meus, uma das coisas que eu acho mais bonita na cadeira é a roda. Então, mas isso é um gosto pessoal, né? Eu acho que é o que mais chama mais atenção. Mas É, tem eu muita vi, gente acho que que às no vezes, highlight que você falou. e tem muita gente que escolhe às vezes por um acessório. Acha bonito, o encosto com uma roda, e muitas vezes não é a cadeira ideal, né? Ideal para ela. Acho que tudo bem também a gente escolher pelo que agrega, né? Se a gente pensa, na cadeira de rodas, ela é um recurso que ela vai te ajudar ali na sua locomoção durante horas do seu dia. Não sei quanto tempo você fica utilizando ela, mas a média aí é de 12 horas no mínimo de utilização. Talvez você que é É, mais ativo fique até mais tempo sentado nela. muito Então, mais. tem que ser bonita, você tem que se identificar, né? Ela É, tem uma impressão estética ali, até um pouco mais emocional, de te dar aceitação e tudo mais, né? Mas não pode ser ela, só isso. não, ela é uma parte do corpo, né? Não tem jeito. Ela, como uma parte do seu corpo, eu acho que ela tem que ser bonita, claro. O usuário tem que gostar da cadeira. Do mesmo jeito que ele gosta de um tênis, gosta de uma calça, né, que ele está vestindo, ele tem que gostar da cadeira. Aquilo vai ficar com ele, igual você falou, pelo menos 12 horas por dia, né? É. Vai acompanhar. Oi, Acho que gente. Ah, bem-vindo, Ricardo. bem-vindo todo mundo que está Muito entrando. bem-vindo. Oi, Babi, oi, Coutinho. A gente vai falar um pouco, sim, sobre cadeira motorizada Sim, é uma grande dúvida, né? Eu recebi também, você também, né, Marcos, essa também. pergunta em relação às diferenças. Você quer começar? A gente pode ir respondendo algumas perguntas que a gente escolheu nas caixas de perguntas, né? Que a gente abriu nas Sim. caixinhas. Então, vamos começar, então. É, Beleza. quais são os principais motivos para a escolha de uma nova cadeira de rodas? Acho que a gente até começou, né, aquecendo, falando disso, né? Sim. Então, o que que levava um usuário a escolher? São vários fatores, né? Acho que é até difícil a gente aqui enxugar, talvez seja a questão mais longa, principalmente para quem é o primeiro usuário, então a primeira cadeira de rodas, né? Ela também é um Uhum. grande desafio. Como a gente falou, ela é uma extensão, ela permite a locomoção ali, então ela vai te permitir a independência para você executar suas atividades. E as atividades, então começa por aí, acho que tem muito a ver com a individualidade de cada um. Então, Uhum. o meu dia a dia, o meu cotidiano, o meu hábito é diferente do teu, que é diferente Sim. do outro usuário de cadeiras, principalmente porque perfis é uma vasta gama mesmo. Nós somos indivíduos totalmente diferentes, como pessoas mesmo, né? Então, como a gente foi É. criado, o que que a gente considera. Eu acho que quando a gente aceita que a gente tem essa individualidade, acho que já facilita um bom passo da prescrição, que a gente está falando de às vezes ser induzido, né? Então, por um influenciador, um blogueiro, Sim. nem sempre o que ele escolheu para ele, né? Nem sempre o que ele está até utilizando ali é o melhor para ele e vai ser o melhor para você. Então, pensar em quem você é, então, o que, que você faz nas suas atividades. E quando a gente utiliza a cadeira, acho que é importante também falar que a gente, às vezes você não utilizava antes, né? Então, vem de um processo, Uhum. de um trauma, de uma lesão, seu corpo muda muito. Então, a tua rotina muda muito. Às vezes você tinha uma profissão, uma atividade específica, aí você vai mudar. Quando Uhum. você entende isso, acho que é uma libertação, de Com que certeza. vai ser uma rotina diferente. Não sei como foi para você, né, essa transição, mas é um novo Marcos, né, que deve ter surgido após o início da utilização da cadeira. Ah, com certeza. Assim, né, no meu caso, quando eu sofri acidente, eu era muito forte, muito pesado, tinha grande massa muscular, então até quando eu fui para a cadeira, né, se eu tivesse escolhido a primeira cadeira, assim, digamos, no primeiro ano, talvez eu erraria muito, porque meu corpo mudou muito, eu perdi muita massa muscular, né, no começo eu fiquei mais gordinho, depois, hoje em dia, eu estou bem mais magrinho, então mudou bastante. E o que me fez escolher mesmo a minha primeira cadeira, assim, de trocar, foi que eu precisava de uma cadeira que me desse mais autonomia. E a minha em X, né, eu sofri acidente em 2007, fiquei com ela até 2010. Então, a minha em X, ela não me dava muita autonomia, porque ela era muito pesada, muito grande, não passava em certos lugares, às vezes para transportar ficar difícil. Se eu fosse querer desmontar, impossível desmontar, não teria força. Então, na verdade, isso que me levou a escolher uma nova cadeira. Por isso que eu saí da DX e escolhi a monobloco pelo peso e pela versatilidade, né? É que você é uma pessoa muito dinâmica, né? Eu acompanho as suas Sim, redes, então você pratica esportes,
provavelmente você já tinha essa rotina antes, então você já era um pouco ligado, né, à atividade e tudo mais. Que nem você falou, acho que meu direcionamento seria uma tríade, assim. E a primeira tríade é o que você falou em relação à função. Então, o que que a cadeira pode me proporcionar de melhor funcionalidade? Então, ela tem que potencializar as atividades que eu faço no cotidiano. Então, ela me Uhum. permite ter cada um pensando na individualidade, então, nível de lesão, uma função de membro superior presente ou não, né? Então, os braços com Sim. movimentação ali ativa ou não. Então, essa cadeira ela tem que me favorecer. Então, se eu tenho uma movimentação de tronco, alta, baixa, né, dependendo do nível de lesão, eu tenho que pensar num encosto que me favoreça isso, tem que pensar até numa possibilidade de ajuste, regulagem de assento, de altura Uhum. de cadeira, para me proporcionar isso. Acho que é o essencial, né, pensar no que eu busco com a cadeira também, né? Então, olha, eu estou buscando fazer mais atividades, às vezes tem usuários que são mais idosos, então Sim. ficam mais isolados não, mas mais em casa, né? Então, mais individualizados, então é outra proposta também de cadeira. Às vezes busca uma possibilidade de fechamento ali, a cadeira em X, às vezes para guardar num porta-malas, né? Tem muita gente que busca ainda por conta da possibilidade de manuseio da cadeira. Sim. Isso também é muito É, importante. Assim, também eu acho que depende muito de onde cada pessoa mora e o tipo de limitação, né? Porque tem as cadeiras motorizadas. Muita gente fala, mas paraplégico usar cadeira motorizada. Eu conheço paraplégico que tem mais autonomia que eu, porque onde mora é difícil acesso, não tem ônibus, não tem muita coisa. Então, ele não tem carro, a cadeira motorizada dele é o carro. Então, ele sai de casa, resolve o que tem que resolver e volta com a cadeira. Eu acho ele muito, assim, tem muito mais independência do que eu. Muito mais independência que eu. Então, eu acho que isso também é levado em conta, né? total. Quando a gente entra em motorizado e manual, não existe certo ou errado. Cada um tem que ver em relação individualizada. Então, quando a gente fala em ambiente, porque infelizmente às vezes a gente tem uma funcionalidade boa e presente, porém o ambiente ele atrapalha. Então, a gente pensa em realidade Brasil, né? Então, calçada, guia, não sabe a tristeza que é. É muito difícil. Então, às vezes, Uhum. você utilizar uma motorizada, a gente brinca e a gente tem bons materiais, né, de motorizadas, que são tanques de guerra. Então, preparadas, Então, tem uma cadeira aí alemã preparada aí para o nosso cotidiano. Então, de deslocamento, de você ter independência, de não ter que depender de alguém para te ajudar a subir numa guia, numa calçada que você está quase escalando. uhum. Então, eu não sou contra, eu acho que, claro, que tem que ter cuidado e contexto, principalmente quando a gente pensa em não perder essa função de membro superior. Se ele é um paraplégico, né, então, ou até uma paresia, ele consegue manter essa ativação muscular. Porque às vezes a gente vai para uma motorizada e a gente fica um pouco preguiçoso. Porque a Isso gente tem o acontece muito. joystick e tudo mais. Então, não é certo ou errado, mas às vezes você compensa fazendo uma atividade física, fazendo uma fisioterapia correta, ou você mesmo. Vejo muitos usuários que fazem atividade em casa, né? Então, se Uhum. adaptam, ainda mais nesse momento de Covid, né? A gente se adapta. Tem que se adaptar. Então, a motorizada, ela pode vir para te auxiliar e facilitar, mas claro que ela tem outros poréns, né? Então, a gente pensa em peso, transporte dessa motorizada. Então, ou Uhum. você tem um carro adaptado, ou você já sai com ela, porque a gente está falando de cadeiras aí de 100 quilos, né? Para quem fica igual no meu caso, que eu entro e saio no carro muitas vezes ao dia, tem que resolver muitas coisas, a motorizada fica quase que assim, inviável. Porque, Não te imagina, atenderia. não me atenderia. Você O nunca meu usou, né, problema motorizada? é só para testar. Tá, Nunca usei de verdade, brincou. assim, ficar, Tá, só brinquei. tá. Só brinquei. É Nunca ótimo, é usei. excelente. Assim, acho que a primeira também proposta é testar. Eu sei que às vezes a gente também não tem os produtos nas cidades, né? Nos É, locais, mas se tiver possibilidade, ir para os locais testar. Acho que a primeira coisa é ter o autoconhecimento. Então, você sentar, você experimentar. A gente sabe que fornece por site, a gente uhum. consegue comprar online, né, esse tipo de produto, mas eu não indico, assim, de forma alguma. Como a gente fala, ela é uma continuidade ali da locomoção, da funcionalidade do corpo, é algo muito, e além do custo, né? É algo de muito investimento no Brasil, É, infelizmente. com certeza. Então, Ainda é muito caro. tem que tomar cuidado. Acho que pensar nesse retorno, né? Então, se escolher bem, também vai ter uma durabilidade excelente. E principalmente porque a cadeira ela vem com postura, né? Então,
sim, Outras propostas da cadeira, além da função que a gente está falando, é melhorar a tua postura. Você vai ficar 12 horas, 18 horas, e a gente está pensando, provavelmente, ali por toda a tua vida, extensão da tua vida. Então, você tem que estar bem posicionado. E cada um se posiciona de um jeito também, né? com certeza. Aí tem muita gente falando aqui que usa cadeira Beleza. motorizada no dia a dia. O Jonas está falando, ó, usa um kit para cadeira de rodas. Excelente. Eu Deve ser queria tipo desses. kit livre, assim. Acredito Uhum. que sim. Eu queria testar um kit desse. Eu sei que Você Patetra é mais difícil. Eu você tentei sabe lá que no. na Tentei Reatec eu lá já vi na alguns aí Reatec esse ano, malucos. mas não tinha. Eu tentei testar lá, mas não tinha Patetra, que eu queria testar. Mas não tinha. Ela é Assim, potente, viu? Eu já vi pessoas ali tentando tomar cuidado com segurança. Eu sou a do medo, né? Porque, como eu sou terapeuta, eu fico com medo ali de queda, fico um pouco, meu cabelo fica em pé quando eu vejo vocês usando. Mas eu acho demais, demais. Dá uma independência absurda, porque você também. motoriza, né? Uma cadeira manual que Uhum. você tem todas as praticidades da cadeira. Quando você testar, você me conta, Marcos. Quero muito Pode saber. deixar, pode deixar. Vamos passar para a próxima pergunta, então. Como já a segunda pergunta que a gente já tinha colocado já foi praticamente respondida, né? Que é de É da prescrição, que é, meu estilo de vida influencia a prescrição. O que devo saber antes de pedir uma prescrição? Com certeza, né? A gente falou aqui que eu acho que o primeiro, cada um tem, digamos assim, uma lição de casa. Então, qual que é a lição de casa do usuário, né? Então, quando ele vai procurar um tipo de serviço ou está pensando em prescrever uma cadeira de rodas, eu acho que a palavra é autoconhecimento, o máximo possível. Então, se descobrir, se conhecer, o que que funciona para você, o que que é melhor direcionado para você, o que que é confortável para você, porque o confortável não é bom. Tá bom. Cada um tem um tipo de, não sei se é o seu caso, mas por exemplo, a gente tem muita úlcera, escara, às vezes a gente está pensando num aspecto até preventivo, tem gente que às vezes fica muito tempo acamado, então passa por UTIs, né, um período longo ali de hospitalização e vem com alguns Uhum. tipos de desordens secundárias, então alguma questão que aconteceu lá no hospital. Isso tudo você tem que saber o que acontece com você. Não sei se foi o teu caso, se você chegou a passar por isso, Marcos. Não passei não. Eu tive uma Bom. úlcerazinha no hospital, mas lá mesmo já foi curado. E depois nunca mais. Depois não, depois eu tive uma feia. É, Por, por ficar muito tempo assentado e eu caí também, bati o bumbum aí ajudou. Então entendi. não teve jeito. Essa foi bem E, feia. e aí muda, é um novo Marcos de novo, então um novo conhecimento do Com corpo. Então, certeza. como que o Marcos lida com essa úlcera, com esses Sim. caras, então esse tipo de ferida, então como que ele percebe, o que que é o melhor de tratamento? Claro que a gente está falando de multidisciplinar, então você, Uhum. né, usuário, com o teu médico, às vezes fisiatra, ortopedista, neurologista, e com um profissional de conhecimento dessa área, então conhecimento técnico. A gente sabe que é um pouco escasso, né? Que a gente fala de Uhum. conhecimento. Tem pouca gente que manja mesmo, mas tem gente boa aí no Pouquíssimos. mercado, né? Tem muita E gente boa. tem que buscar essas pessoas para conversar. Porque essa hora é crucial, você escolher um produto adequado, então, para fazer esse tratamento. A gente tem almofadas específicas, né? Posturas e posicionamentos e tudo mais aí, É, específicas para essa possibilidade, né? essa úlcera foi o que me levou depois a utilizar uma almofada de melhor qualidade. Então, assim, eu aprendi com ela que não tem jeito, uma almofada de boa qualidade é essencial para a gente que fica muito tempo sentado. É que a gente entende também, por exemplo, tem duas questões, assim, quando você está descobrindo, né? E também a gente sabe o valor de investimento. Eu acho que a Uhum, gente não pode desconsiderar, nós somos brasileiros, não desconsiderar esse investimento que é. Porém, a gente tem que pôr na balança, né? Então, quando eu falo com o meu paciente, eu sempre custo-benefício. Você vai investir agora e vai ter uma alta durabilidade desse produto, ou você vai esperar mais um pouco? Talvez no caso por exemplo, do Marcos, levou ele ter que fazer uma troca, talvez até quase imediata, né? Então surgiu o acontecimento, teve uhum, que fazer a troca. Às vezes você, de uma forma preventiva, você vê que a sua pele é um pouco mais fina, porque sabe. Então, às vezes você tem um escape maior, uma perda de urina. Então, cada corpo ali, você sabe onde tem as suas próprias questões. sim, E aí você já pode direcionar, então, vou pensar numa almofada ali de prevenção, vou para uma almofada de ar, uma almofada híbrida, precisa de um melhor posicionamento, vou para espuma. Então, se conhecer mesmo, acho que é a chave do negócio, né? o negócio, com certeza.
Então, vamos para a próxima pergunta, então. Tá. Quais são as medidas básicas? Então, essa é uma pergunta também bem difícil de responder. Assim, a gente sabe que tem uma questão aqui no Brasil importante, que eu acho que é importante dividir, que os fabricantes aqui no país, eles fazem tudo diferente. Então, geralmente, uma cadeira não conversa com a outra, acho que você deve saber bem. Então, Sim. uma nacional ou até uma importada, às vezes você quer trocar uma peça, uma estrutura, não tem comunicação entre uma e outra. Isso também tem a ver um pouco relacionado com as medidas. Então, algumas medidas são diferentes para outras cadeiras. Então, a gente tem uma prescrição específica para uma cadeira, prescrição específica para outra cadeira. Porém, algumas medidas não vão fugir muito do que a gente precisa. Então, o que é necessário? E também acho que é importante, essa é a minha grande bandeirinha aqui, né, nas mídias Uhum. sociais, é que os usuários tenham conhecimento dessas próprias medidas. Vai te facilitar, vai te dar propriedade para falar com o profissional, para você negociar com uma loja, para você nunca mais ser enganado, né? Porque a gente sabe que às vezes isso pode ser direcionado. As medidas que eu sugeriria, então, de conhecimento próprio, é a largura do quadril, né? Então, isso vai mostrar também qual é a largura, então, qual é a largura da sua cadeira, então, ela está relacionada, uma medida com a largura. Comprimento de pernas também, então é importante que você saiba o comprimento de pernas. Uhum. Também a gente tem ali uma noção da profundidade do assento, isso é muito variável, né? Então, a perna da Ana Hickman é diferente da minha perna, que é diferente da tua. Às vezes a gente fica com uma dismetria também, né? Então tem uma alteração de membros ali, então Sim. cada um é uma individualidade. Comprimento de pés e altura de encosto também. Então, o encosto ele muito te dá o suporte para o tronco e cada um tem uma estrutura de tronco. Às vezes depende do nível da lesão, tipo de Uhum. desordem, né? Então, o ponto do equilíbrio, que eu sei que eu não vou cair onde o meu encosto estiver posicionado, mas também ele não pode me abraçar de forma por completa e restringir o movimento que eu tenho ali presente. É difícil e é sensível essas medidas, por isso que eu aconselho Sim. sempre ser com um profissional, mas é importante que eu tenha o conhecimento mínimo de o que é o melhor para você. E saber que essas medidas existem também, né? Sim. Eu acho que, não sei como funciona para você, como que você começou a pesquisar sobre essas medidas. Eu sei que a gente já conversou um pouquinho, você sabia, já sabe, hoje a gente já sabe, né? Então, em relação às Sim. medidas, como que foi essa descoberta? Eu aprendi o seguinte, eu peguei o formulário da minha cadeira que eu ia comprar, vi as medidas que eles queriam e medi e fui tirando como base da minha cadeira em X, que não era base de nada. Ela não era uma boa Não era uma boa medida. base de nada, não. Então eu fui usando uma coisa que não era base de nada e eu O que fiz eu a não primeira. quero. Isso, o que eu não quero, o que eu acho que foi a primeira cadeira que foi errada. Foi as medidas meio erradas e assim, é utilizável, mas não é confortável. E acho que o importante é isso. Coisa que eu corrigi na minha segunda cadeira, né? Que eu já sabia aí eu já sabia as medidas melhores e mesmo assim ainda pedi uma cadeira toda regulável e quando a cadeira chegou, mexi nela toda. Eu vi que ainda as medidas que eu achava que estava certo, não estavam certas. Foi na Porque experimentação um pouco. teste, é conhecimento, e também o nosso corpo muda, né, com o tempo, que nem a gente fala, Muda. isso acho que é muito importante dizer, assim, a gente vai ficando, envelhece, as mulheres engravidam, né, então imagina, o período gestacional Uhum. na cadeira, a gente ganha peso, a gente emagrece, no Natal a gente come chocolate, é, sabe que uma dica, assim, parece um detalhe, mas eu sempre direcionava ali quando, época de festas, esperar um pouquinho para fazer prescrições, porque é normal a gente ganhar uns 5 quilinhos ali. E 5 pra você então, ganhar isso tudo? 5 quilos? é uma média, tá? Ah, Então, tá. de peso e tudo mais. Então, esperar um pouquinho, esperar a época de festas, porque eu sei que também tem muitas promoções, É. mas para que você tenha o conhecimento ali do seu corpo e não ter um produto a longo prazo que não te atenda. Uhum. Também, em relação a conhecer o corpo, é conversar com pessoas que são profissionais, assim. Não, eu e você somos profissionais, mas a gente sabe que são poucos, mas é importante. Eu acho que é um investimento ali de uma pessoa que vai fazer uma prescrição e que vai te direcionar da melhor forma, para que você não cometa. Por exemplo, você preferir a primeira cadeira e não te atender de forma completa, tudo bem, desde que essa cadeira tenha regulagens para você ajustar futuramente.
e as sim, medidas básicas estejam adequadas, porque tem medidas que a gente não mexe. A largura de quadril, por exemplo, a gente não consegue ajustar se ela for prescrita de é. forma inadequada. Então, é um assunto bem delicado, mas levando em consideração todos esses detalhes, dá para seguir, né? Dá para ir fundo, assim. Acho que com certeza dá sim. Acho que pelo menos o mais que o básico, você tendo um profissional capacitado, já, já vai estar certo essas medidas. Eu acredito que sim. E tem muito conhecimento na internet também, assim. Eu falo por Tem mim, eu muita estudo coisa. essa área, eu leio muito. A gente tem boas pessoas, então pessoas, anjos, né, que propagam o conhecimento em português. A gente tem blogs, pessoas. O Marcos é uma prova viva dessa, porque eu aprendo, assim, eu vejo você ler as prescrições, você fala dos acessórios. Eu não sei todos os acessórios de todas as cadeiras, então quando eu vou ver ter o review do YouTube, tem muito conhecimento legal aí, então gente se dedicando mesmo para que você aprenda. Uhum. Então, acho que vale a pena a gente sondar e ir atrás e se unir, né? Fazer uma grande corrente com esse conteúdo. Com certeza, vai ajudar muita gente a ficar mais fácil, né? Com certeza. Então, vamos para a próxima pergunta. Pode haver algum erro, né, nessas medidas, né? Quais são os cuidados para não ocorrer erros nas medidas na prescrição da cadeira? A gente até já falou um pouquinho disso. É Já. possível ver erros, né? Acho que a primeira cadeira tem maior chance disso acontecer, né? Então, principalmente pela transição do corpo, conhecimento. Mas eu estava lendo até uma indicação da Permobil, que é da Rojo, que é da Tailite, que com Uhum. bastante direcionamento, e ela falou que tem algumas formas da gente evitar e reduzir essa quantidade de erros. A primeira coisa que a gente está falando aqui é em relação à pessoa que prescreve, então o profissional que tem que ter conhecimento. A outra coisa também, às vezes a gente se restringe, que nem a gente estava falando em relação a investimentos, né? Uhum. Questão de valores. Então, às vezes a gente se limita ao valor que a gente pode investir, né? E nem necessariamente não é a melhor proposta para você. Então, acho que é importante aqui, a gente está propagando conteúdo, falar sobre os financiamentos, o crédito de acessibilidade que tem, né, Uhum. do Banco do Brasil. Eu acho que tem outros bancos que estão direcionando esse crédito. Tem uma série de restrições, então, pessoas de uma certa forma lá que podem Uhum. solicitar, mas é um direito, né? Um direito adquirido, a gente paga muito imposto, né? Então, para que vocês utilizem essas possibilidades, e é uma forma da gente poder minimizar, então, os erros, podendo prescrever um produto de melhor qualidade tecnológica mesmo. Então, comprar, investir em uma almofada, uma cadeira, através do crédito de acessibilidade, porque é um baixo juros, Com aí certeza. 30 anos de financiamento. Acho que vale a pena pensar nisso para poder, quando for pensar em investir num produto, Não né? va- Então, Sim, se você puder investir num produto melhor, claro que é melhor, né? O pessoal até perguntou qual que é melhor, a cadeira nacional ou a cadeira importada? Infelizmente, as cadeiras importadas ainda têm uma melhor qualidade. Não que as nacionais não tenham uma qualidade boa, porém as internacionais, né, elas sempre sobressaem um pouco. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, que têm cadeiras nacionais, tem aquela da Alfa Mix, né, há 10 anos atrás, conheço só de nome. e a cadeira está perfeita, a cadeira está perfeita. Agora eu conheço gente que com 2 anos a cadeira já acabou com a cadeira. Então, depende muito do usuário também, né? O que, que o usuário faz com a Cuidado, cadeira? manutenção. É, depende Que dos. vocês gostam de passear, né? Então, depende muito de onde vão. Então, também tem a ver com o ambiente que a gente estava falando. Então, Também. maresia, ela gera uma menor durabilidade da cadeira. Então, praia, né? Contato com areia, com mar. Uhum, Porque eu conheço também pacientes, né? Que utilizam a própria cadeira para entrar no mar. E nem sempre também a gente vai encontrar as cadeiras anfíbio. Tem uma série de questões aí que daria outra live. com Mas certeza. então, às vezes, acaba reduzindo também a durabilidade da cadeira. Uhum, Então, tem a ver com cuidado. Em relação à nacional, né, ou à importada, infelizmente, assim, na verdade, essa área em si, o Brasil está engatinhando. Hoje estava estudando um pouquinho mais sobre isso, assim, a gente tem várias defasagens. Primeiro, a custo, porque um americano, com o que ele ganha, né, em relação ao valor de investimento, é muito mais barato para ele investir numa cadeira do que sim. para nós aqui.
Se a gente pensar na conversão do dólar hoje em dia, então, é de chorar. É, locais que estão ofertando, então, primeiro, fabricantes, a gente conta nos dedos os fabricantes que a gente tem aqui no país hoje em dia, né? São poucos. Ortobras, eu sei alguns, hein? Smart, alguns. Então, possibilidades, pessoas envolvidas, então, pessoas técnicas, então, pessoas que estudam sobre isso, engenheiros. A gente também conhece poucas pessoas inseridas nesse meio. E também profissionais de prescrição, né? Então, a gente está aqui de tecnologia assistiva. Eu conheço por nome e sobrenome aqui, sou de São Paulo, né? Então, talvez Marco. De BH, eu conheço uma moça BH eu não conheço, eu só conheço o Sara, que eu não conheço ninguém. que faz prescrição, Uhum. e, e aí o que acontece, assim, é muito reduzido, muito restrito. Isso faz com que, além do conteúdo, né? Então, fique muito monopolizado. Quando a gente tem mais Sim, oferta, preço, conhecimento, as coisas chegam mais fáceis. A gente está meio longe disso. E também tem com muito certeza. local ofertando, quando a gente fala em esses lugares hospitalares que vendem sonda e tudo. Então, pessoas que não têm tanto conhecimento e acabam fazendo esse tipo de venda, até pela internet. E aí isso acaba prejudica tamanho, assim, enormemente, porque tem muita gente que, por promoções e tudo mais, acaba adquirindo. Então, isso pode gerar bastante erro também. É uma série de Uhum. questões aí, é uma grande luta, na verdade. A gente vive uma grande causa para que as coisas melhorem. Tem muito fabricante internacional que quer entrar no país também, e eles precisam registrar os produtos na Anvisa. E é E é caro, caríssimo. e é caro. Da última vez que eu tinha lido sobre isso, se eu não Uhum. me engano, chegava acho que a 60 ou 70 mil reais uma cadeira. Então, assim, muitas vezes ele fala assim, quantas cadeiras vou vender por ano? Será que vai pagar isso aí? Né? Aí é meio complicado. E é só um registro, né? E eles têm Anvisa É, e vai instalar a fábrica que precisa de liberação de bombeiro. É uma série de burocracias tem um custo para que. instalar a fábrica, que ainda é muito E caro aqui no nosso país. E quem paga é sempre o usuário final, acaba sendo o usuário da cadeira. É muito triste isso, na verdade, assim, eu fico muito, porque é muito distoante, assim, até a forma também que os profissionais, a gente até tinha conversado sobre isso, né? Quando o profissional se forma, então, profissional de saúde, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, a gente não tem esse conteúdo na faculdade. Então, como esse conteúdo vai chegar nas outras pessoas, os usuários que precisam, se nem os terapeutas têm isso na faculdade, né? Então, de que forma que esse conteúdo vai se propagar? Eu fui estudar depois que fui trabalhar com isso e tudo mais. Acho que o Marcos foi quando teve a condição dele ou não. Não, ainda estudei um pouquinho porque eu cheguei a fazer um estágio até bem longo na área de neurologia. Ah, tá Então, eu legal. atendi muitos pacientes com lesão medular, que hoje em dia são meus amigos, por incrível que pareça. Sim, sim, né? É uma grande família mesmo, a corrente do É, bem, né? Mas falta muito, assim. Eu ministro a disciplina na faculdade, assim, e eu levanto a bandeira, mas eu tive um pouquinho, porque eu tive bons professores também, mas pouquíssimos. Eu vou conversar com colegas e tudo mais. Tem que chegar esse conteúdo. Então, é para os dois lados. Tem que chegar para o usuário, tem para chegar para os profissionais que têm possibilidade de prescrever, porque a gente também fica muito concentrado, assim. Quando eu estava trabalhando nas lojas, eu atendia telefonemas Nordeste, Sul, que eu tinha que fazer a pressão por telefone, porque a fisioterapeuta nem fazia ideia do que ela estava fazendo ali do lado, né? Então a gente tem que desbravar, né? Então, tem, que aconteçam essas lives, muita coisa recorrente para isso chegar ao alcance. com certeza. Vamos para a próxima pergunta. Sim. Qual a durabilidade da cadeira e das medidas? A durabilidade a gente já meio que falou, né? Mas e das medidas? Como é que é? Durabilidade da cadeira, então a gente conversou, né? Depende Sim, muito do usuário, acho que também é importante assim falar sobre manutenção. sim, com certeza. Eu vejo assim, só de ter conversado um pouquinho com você pelo WhatsApp, né? Assim, me parece ser super zeloso com a sua cadeira, Muito, cuidado ali. muito. O pessoal vem minha cadeira de 10 anos, acha que eu comprei não tem nem um ano. Só pra você ter nem arranhão direito ela tem. Então, depende muito do seu cuidado, da sua durabilidade, assim. Então, isso vai mexer com a durabilidade da cadeira, mas manutenção básica, então, é, lubrificação,
limpeza. A gente tem mulher, né, muito cabelo, então entra muito Uhum. cabelo nas rodinhas, e essa é uma higiene básica. Então levar, a gente sugere 6 em 6 meses em locais, mas caso você tenha um técnico de confiança, você pode pedir para ele fazer, ou caso você tenha muito conhecimento, você pode realmente realizar, mas assim, com cuidado e com cautela, né? Então, Uhum. para poder fazer a própria manutenção. E durabilidade de medidas também é muito relativo. Acho que a cadeira ela acompanha o teu ritmo de vida. Então, quando você tem 20 anos, você é uma pessoa, então você tem um tipo de atividade, um tipo de corpo, tipo de força muscular, né? Aí quando você vai para os 30, às vezes você casa, come um monte, e dá uma engordadinha. Às vezes você para, às vezes fica triste, feliz, né? Nós somos seres humanos, a gente passa por picos de alegria, É. tristeza, isso vai influenciar a cadeira. Então, a gente tem que pensar a prescrição da cadeira, né? Pensar num contexto geral. Porque se você perdeu muito peso e se manteve nessa perda de peso, é indicado que você troque de cadeira, por exemplo. Se você está numa cadeira muito larga e você samba na cadeira, te gera muita instabilidade. Isso prejudica o teu corpo em vez de favorecer. E se está Uhum. muito pesada, se você está muito. Ganhou um pezinho, um quilinho, e ela está muito apertada, na verdade, você pode ter compressões ali, alterações sensoriais, né? Porque é comum ter. E aí você pode. A cadeira ela pode te ajudar a prejudicar para úlceras escaras. Então, olha a responsabilidade que a cadeira tem sobre o seu corpo. Ela pode favorecer ou prejudicar alguma questão fisiológica. E Sim. quem já teve, que nem você falou, eu vi na sua voz você falando de sal, assim, uma dor, assim, eu tive, o Srescari foi muito, muito dolorido tratar. Foi. Então, evitar ao máximo, né? Só quem tem esse cara que sabe o tanto que é difícil fechar. Para abrir é um pulo, mas para fechar, no meu caso, quase que eu tive que fazer um enxerto e Ah, foi bem fiz. profunda mesmo. Foram 14 centímetros de escara, foi muito grande. Aí eu só consegui fechar na câmara hiperbárica, que foi o que me ajudou a fechar mais rápido. Se não fosse ela, provavelmente teria que fazer um enxerto. E era ir para a clínica fazer câmara hiperbárica, voltar para casa e ficar deitado de bruços com o bumbum para cima. Só fazia isso. Não tinha o que fazer. Muito cuidado. Então, imagina você estar num equipamento, né, numa Ó, cadeira, e que favoreça isso. Então, é aterrorizante mesmo. Porque é, também, imagina, você é super independente, assim, gosta de fazer suas atividades e tudo mais, e aí você teve que voltar para uma restrição por conta da condição da úlcera da escara. Então, é tudo que a sim, gente não quer, né? Que você tenha o máximo de independência possível. com Então, tem que certeza. tomar esses cuidados. Tem mesmo, porque se parar a vida por causa disso é ruim, viu? É Nossa, e aí mexe complicado. com questões, acho que também psicológicas mesmo, assim, a gente fica Mexe, mexe. triste. é, Nossa, assim, acho que a cabeça mexe. Então, você sabe que isso pode acontecer, né? Então é bacana pensar que tem a possibilidade de prevenir. Então, prevenir com o Sim. equipamento certo, com a manutenção, tomar cuidado então com as medidas, então a durabilidade ela depende de você e do seu corpo. Claro, né, que as cadeiras têm uma duração ali, mas por exemplo, a gente tem as cadeiras importadas, elas têm uma alta durabilidade. A gente pensa em materiais, né? Tem materiais que são mais duráveis ou menos, mas com Uhum. propostas diferentes. Quando a gente pensa num titânio, tem uma cadeira de alta resistência, então a quebra do quadro ali, não vou falar que nunca aconteceu, porque eu já vi, tá? Mas muito difícil. Quase impossível. O cara tem É, que querer muito ter quebrar. vontade. Ter vontade. É, E pode falar, né? cara, uma das coisas que eu penso assim nessa durabilidade de medidas também, isso Sim. aconteceu comigo, como eu falei na época da almofada. Eu usava uma almofada de 5 centímetros, né, aquela Ó. básica de espuma, e fui para uma almofada de 10 centímetros a ar da Roll. Com isso, o encosto ficou baixo, o- minha posição na cadeira mudou, o pedal não subia para poder ficar correto na altura dos meus pés, foi complicado. Então, até a almofada ela pode alterar essa durabilidade desmedida. Nossa, Tomar excelente ponto cuidado você com ter isso também. falado. Porque quando a gente muda, né, o posicionamento da almofada, tanto de altura, profundidade e largura, a gente muda a configuração da prescrição da cadeira. Então, toda Uhum, a regulagem, ela é muito minuciosa, né? Uma coisa a altura do mancal. Então, quando a gente tem o mancal da cadeira, a gente muda o centro de gravidade. Se a gente também joga a roda um pouco mais para frente, a gente torna uma cadeira mais veloz, né? Então,
as cadeiras prescritas monoblocos têm muita possibilidade dessa regulagem, mas ela fica mais arisca, então ela pode empinar ali muito mais fácil. Mas também quando eu jogo a roda para trás, né? Então abro mais a área, então, né, de alcance das rodas, ou entre uma roda e outra, eu deixo a cadeira mais pesada, mas mais estável. Então, Uhum. se eu mexo num assento, num encosto, então a abertura do ângulo do encosto também, eu altero a medida. Principalmente na medida, acho que o pensar em prescrição de cadeiras, assim, a gente sempre fala que a pelve, o quadril, ele tem que, é a base do bolo. Ele tem que ser o primeiro a se pensar. Claro que todos os tornozelos, joelhos e pés são importantes, mas ele tem que ser muito bem pensado, encaixado ali. E para mudar ele ali é um dois. E também a gente não fica mesmo na mesma postura todos os dias. Sim. Atividades exigem posturas diferentes. Por exemplo, quando você está praticando a sua atividade, você está numa postura mais deitada, então teu quadril está de uma postura totalmente diferente. Quando você está Sim. tomando bloco é diferente, né? Eu até Bem esqueci diferente. qual é o nome da atividade que você faz, Marcos. É paraciclismo. Para ciclismo, tá? É. E Então, muda, na verdade, tudo muda bastante, né? a posição Não, do quadril é bem importante, tudo se bem, levando em consideração, assim. Prescrição é alguma coisa complexa, mas ela se torna fácil quando a gente vai atrás. Então, pouquinhos, pouquinhos indo devagarzinho, né? Indo pesquisar a informação. uhum. Com certeza. Quanto mais pesquisar, mais fácil de acertar as coisas e tudo ficar certinho. Sem Então dúvida. vamos para a próxima pergunta. Que é cadeira motorizada ou manual? Que eu acho que essa a gente já respondeu bem no começo já, né? Qual que seria melhor? Que na verdade vai depender do usuário, o que, que o usuário faz, o que, que o usuário precisa, né? E você tem mais alguma Você coisa para Você falar? falou do dia a dia, né? Então depende muito do que você Sim, está buscando no seu dia a dia. Você precisa de uma velocidade um pouco maior, né? Às vezes também o que é muito comum é o usuário que usa manual 20, 30 anos, né? E aí vem com algumas questões de ombro. Então, luxação de ombro, inflamações, sim. bursites, e aí fica muito cansado. Então fala, olha, eu quero ter dois momentos, quero utilizar a minha motorizada e também ir para ter a manual ali para algumas possibilidades. Então, às vezes é possível associar a utilização das duas cadeiras. Uhum. Depende muito do contexto. Também acho que isso também seria uma outra possibilidade de até de conteúdo, mas a forma como você toca a cadeira pode interferir. E aí a motorizada pode vir para facilitar também esse torque, né? Que seria por joystick, headpod, aí dependendo da possibilidade do usuário. Então depende muito. Assim, claro que a gente tem que respeitar, que a gente falou, é uma decisão então, do paciente, da família, dos profissionais envolvidos e tudo mais. Mas se você é usuário de cadeiras monoblocos, então cadeiras em X, consegue se deslocar, eu estimulo pelo menos que você continue fazendo essa atividade, mesmo que seja de forma domiciliar ou menos tempo, quando você tenha motorizada. Porque é importante você manter essa função de membro superior, é vital para você. Vai te ajudar Uhum. na tua respiração, na sua circulação, até controle um pouco mais do controle urinário. Então, é importante que você tenha essa movimentação. Porque às vezes a gente vai para motorizar, principalmente adolescentes gostam muito, né, de trocar, já peguei bastante, e Uhum. aí fica um pouco mais preguiçosos. Então depende muito quando é adulto, acho que é mais consciente, é mais fácil entender Uhum. da necessidade, né? É, eu sempre falo que quem puder ter uma motorizada da porta da casa para fora é muito bom e da porta da casa para dentro usar sempre manual. Porque além de ser menor, fica mais fácil de movimentar dentro de casa, ainda faz sempre exercício. Os giros, né? Então, muito mais fácil, ela gira sobre o próprio eixo muito melhor, é muito mais fácil para os alcances e tudo mais. Uhum. E também, assim, acho que lembrei de um ponto também. A motorizada, a gente tem excelentes motorizadas que permitem adequação postural. Então, o que que é isso? A gente consegue fazer melhores prescrições dentro da motorizada, mas são poucas. A gente está falando aí da Permobil, então a cadeira até do Steve Hawkins lá, então são cadeiras Uhum. de muito alto custo, Prime, do Prime, do Prime. Quando a gente vem para a realidade do Brasil, a gente tem algumas cadeiras motorizadas que permitem ali o posicionamento, uma adequação, mas é mínima. Não são todas que vão te proporcionar isso. Então, elas vêm num PMG,
num 44, 42 e 46, a altura de encosto 40. Não necessariamente você vai usar o que é adequado e especializado para você. Então, a motorizada, às vezes eu vejo uma moça, por exemplo, que usa uma scooter dentro de casa. Eu não direciono, assim, a casa dela é casa mesmo, né? Porta grande para poder entrar, Mais etc. fácil. Mas eu não indico por conta do posicionamento, porque a gente está levando em consideração conforto, função e posicionamento. O conforto, talvez você não tenha todo. Eles têm aqueles espumas injetáveis, lembra muito um carro, né? Mas não é Uhum. totalmente, não te abraça, eu não consigo escolher as densidades das espumas, eu não consigo trocar a almofada que tá lá. Então eu não penso no conforto, posicionamento eu não consigo ter a regulagem. Então eu não tenho aquela questão, aí eu tenho mais em função. Então, deslocamento do meu dia a dia, do meu cotidiano e tudo mais. Não é certo ou errado, mas é só um repensar aqui, né? Então, para quem está pensando em ir para motorizada, né? Quais são as coisas que eu preciso considerar? E investimento também, né? A gente Sim. parte aí de uma monobloco nacional, acho que a M3 aí tá na faixa de uns 3 mil, 4 mil reais. Quando a gente vai para uma motorizada, é um custo um pouco mais acima. Eu não sei de cabeça, mas eu sei que é na faixa de uns 10 mil uma motorizada, preço Não, base. uma M3 eu acho que tá mais caro. Eu vi Tá mais ultimamente que tá caro 5, agora? 5 e pouco. M3. Ah, subiu. Tá. Subiu. Então, e eu acho que motorizada também, porque faz um tempo Ah, que eu não pesquiso o preço. também deve Deve, ter subido. Deve estar uns 12, 13 que o dito eu. 12, né? Então. É, E aí, se você vai adaptar ela, adequar para você, você vai subir o custo dela, né? com Então, certeza. depende do que você está querendo investir também. Acho que tem outra dica que é importante falar em relação, não, se possível, né? Sempre pensando em realidade, né? Na nossa realidade, é não ter só uma cadeira, para que você não fique na mão, né? Porque às vezes você precisa fazer uma manutenção, às vezes uma rodinha ali acontece alguma coisa com o teu garfo, porque é de lei a rodinha ali dianteira acontecer alguma coisa, e você precisa pôr aquela cadeira para fazer manutenção, então fica parada algum tempo e tudo mais. A gente sabe do investimento que é, mas se possível, investir em ter Entendi. duas cadeiras ali, né? Não só de banho também, né? E tem outra cadeira É. manual. Eu sempre brinco, eu falo, quem tem uma não tem nenhuma. Porque uma só se te Excelente, deixa na mão. Vira e excelente mexe, acaba. colocação mesmo, né? Cara, Porque se te acontece é, alguma coisa, acontece alguma coisa, ferrou, né? Ficou a pé, literalmente. nossa, Aqui, então, acho que a gente tem que ter essa consciência, porque às vezes você vai perceber isso só quando acontece alguma coisa. Então, por exemplo, quando você está lá na situação. Então, acho que é uma forma da gente também lembrar ali em relação às possibilidades. Então, eu vou, às vezes, pensar num crédito de civilidade e tal, né, para poder ter dois produtos e tudo mais. Também acho que sim. é legal falar, a gente falou de investimentos, de cadeiras de alto custo, né? Então, de prescrições, mas a gente sabe que o SUS fornece também, né? Algumas possibilidades, não são as melhores possibilidades, são possibilidades nacionais, mas de uma certa forma ali, às vezes é o que a pessoa pode ter naquele momento. É importante que você procure. Aqui em São Paulo, eu tenho uma grande colega que trabalha nessa área, que faz as prescrições, então está bem amparado, mas eu acredito que Uhum. nos outros estados também. Então, tem um profissional ali também responsável para poder fazer as suas medidas. O SARA também, né, faz essas medidas, Também. que foi teu caso, né? A Acho que o Sara CD, faz, a ACD, o o Simão Instituto Toro. sim, Mar Gabrilli também faz, se eu não me engano. É importante a gente falar dos lugares que tem possibilidade, né, para buscar Sim, prescrição. Eu vi bastante aqui pessoas falando sobre difícil ter profissional habilitado, é que a pessoa difícil. mesma que teve que corrigir, buscar esses locais, assim, né? Na verdade, por mais que você vá nesses lugares, digamos que são mais, mais fácil de você conseguir essa medida correta, ainda assim é passível de dar alguma coisa errada. Até o Josimar Sena, que até escreveu que o importante é ter cadeira com regulagens. Eu concordo plenamente. Quanto mais regulagens, mais fácil de você corrigir. Sem regulagem, acabou. Se a sua cadeira não tiver regulagem, infelizmente, talvez você tenha que adquirir uma nova cadeira. Nossa, excelente Então, colocação, Marcos. Acho que precisa mesmo ter regulagem, é, principalmente as primeiras ali, porque você está conhecendo o próprio corpo, a cadeira tem que te permitir possibilidades, né? Você testar, sentir, ajustar. Acho que
A cadeira sem regular, e principalmente porque a gente sabe que é o alto custo da cadeira. Então, se der alguma coisa errada, você tem possibilidade de ajustar, né? Com certeza. A minha mesmo, como eu falei, eu ajustei bastante, mexi muito. A primeira não tinha muita regulagem não, mas a segunda era toda regulável para não ter erro. E a terceira ainda assim também eu pedi toda regulável, porque qualquer coisa dava para mexer. Então, é isso aí. Acho que testando, não tem certo ou errado, tem a ver com a experiência tua, então, a longo tempo, do prazo do Uhum, corpo, do profissional, de uma série do ambiente, porque às vezes você muda de casa, né? Então, tem um monte de questão. Aí você troca de carro, você vai para um carro adaptado ou não, um monte de questão. E aí, sentindo. Eu também sugeriria regulagens o que acontece? As regulagens também, elas acrescentam peso, então cadeiras mais leves, aí sim. quando a gente fala de Pantera, que são as fibras de carbono, as primes ali, são cadeiras que não permitem nenhum tipo de regulagem. Eu sugiro, assim, só se você tem muita propriedade em conhecer seu corpo mesmo, né? Porque a gente está falando de uma cadeira de altíssimo investimento. Eu antigamente achava que eram uns 30 mil, mas como você está me corrigindo Não. de preço, não sei quanto que está agora. Eu acredito que deva estar, acho que beirando os 40. Tenho quase certeza. Ainda mais com dólar R$ 6, pode botar aí 40 nisso. Uns 50 mil, né? Para brincar. E Por aí. também em relação a, a gente fala muito de Pantera, né? Que a gente está falando de marca, a pessoa idealiza a Uhum. marca. Por exemplo, a Pantera é fibra de carbono. Leveza, também não me lembro o peso, mas 4, 5 quilos, extremamente a mais leve no mundo, né? Uma das. Eu acho que é o Porém, mais leve hoje, a Pantera. ela, para romper, eu trabalhei num lugar que vendia esse material aqui no Brasil, né? Então, é a representante oficial. Rompia. Assim, então, depende do seu dia a dia. Se você gosta de praticar, fazer bastante atividade, então talvez não seria esse direcionamento, né? Então, pensar em material também é importante. Às vezes a gente fica com essa questão, né, de leveza, mas tem que pôr na balança leveza e durabilidade. Você está falando de 50 Sim. mil reais, né? É o grande problema do carbono, né? Carbono ele é feito para aguentar uma força num certo sentido. Se você bate uma cadeira dessa de titânio de lado, ou de titânio de carbono de lado, provavelmente vai quebrar, porque ela não foi feita para aguentar impacto lateral. Então, até em transporte aéreo tem que ter, né? Você tem que ter esse medo, né? De saber que pode acontecer alguma coisa. E assim, isso é muito bacana você ter falado, Marcos, que quando eu trabalhava nas lojas, o que a gente brincava bastante é que o nosso maior cliente, infelizmente, eram as empresas aéreas. Assim, toda semana a empresa aérea tinha que pagar uma cadeira para o usuário de cadeira. Bom, É muito complexo, assim, porque eles não têm nenhum tipo de cuidado. Por mais que você coloque a fita lá de cuidado, né? Tomar cuidado com a cadeira e tudo mais, é complicado. É bem complicado mesmo. Então, realmente, assim, tem que levar na balança tudo isso na hora de pensar na prescrição, né? com certeza. Tem que colocar mesmo, porque senão é dinheiro jogado fora. Né? É, com certeza. Flávia, já está quase acabando, faltam exatos 6 minutos. Vamos ver umas perguntas aqui? Vamos. Aqui foi tão bom o assunto, assim, tem assunto para mais de metro. Tem assunto para mais umas 10 lives aí, fácil. Vamos fazer mais uma, assim, vocês podem Não. escrever tanto para mim quanto para o Marcos nas caixinhas, a gente pode abrir umas caixinhas para ver o que vocês querem saber. Às vezes a gente deixa passar algumas perguntas aqui, né? E aí a gente abre Uhum. uma próxima, né? E Com respondendo só. certeza. Com certeza. É muito difícil, assim, falo com o maior carinho, Marcos, é muito difícil achar pessoas, honestidade também, porque às vezes o interesse está muito relacionado ao que a pessoa quer direcionar para você. Então, Uhum. lojas, fabricantes, então, papo honesto, assim, por isso que eu me direcionei para o seu canal, assim, vejo que é sincero, porque além de você ser usuário, né, eu sinto que você tem um compromisso com a verdade, é o que eu também busco. Então, é bacana a gente propagar mais É. juntos e fazer mais. Ah, com certeza, porque pessoas querendo bater meta aí, o que mais tem, né? Infelizmente, tem muitos. Cuidado, pessoal, cuidado. Tem.
Perguntaram qual a cadeira mais forte em durabilidade. Nós até falamos aqui, é meio difícil, vai depender um pouquinho de que cada usuário faz com a cadeira, né? De manutenção, de um monte de coisa. A Flávia até falou, questão de colocar a cadeira no mar. A minha Ventus, eu já enfiei dentro do mar algumas vezes. Só que quando chegou em casa, eu desmontei tudo, lubrifiquei tudo e montei de novo. Nunca deu problema, nenhum rolamento travou, nem nada, mas eu tive esse cuidado. Foi chato, O mas Marcos é danado. tem que cuidar, vai fazer o quê? Tá certo, mas tá certo. Você também tem que, não pode se É, privar de nada, tem que fazer as atividades cotidianas, socialização. Então, durabilidade tem muito a ver com realmente cuidado e zelo. Tá certíssimo, assim. se a Ventus é boa. Pois é, eu tenho uma Ventus, a minha nunca deu problema nenhum. Eu conheço um monte de gente que reclama, mas não sei questão de cuidado, né? A minha nunca deu problema, não. A Eu minha gosto da Ventus, Ventus, viu? eu também É acho uma cadeira bom. alemã, né, da Autobock. É alemã. Só que o que acontece? A fábrica da Autobock é aqui em Valinhos, em São Paulo, interior de São Paulo. Então, para reposição de peças, tem aqui no Brasil, na grande maioria. A gente tem que pensar em reposição de peças. Acho que é um assunto assim que eu bato muito também. Não Sim. adianta também a gente comprar uma cadeira, mandar importar, tem algumas aí. Eu já vi usuário que comprou, quebrou uma peça e nunca mais conseguiu trazer a peça de volta para o Brasil e nunca mais usou a cadeira. Então tem que Nossa, pensar nessa durabilidade. Hoje em dia não mais, tá? Mas assim, no começo e tudo mais. E era se a mais cadeira sair difícil. de linha? Então também tem que tomar cuidado com esse tipo de questão. Acho que tem que pensar em tudo, vocês têm que se proteger mesmo, né? E aí, É. pensando, eu gosto de eventos, gosto porque tem bastante regulagem dentro das possibilidades, e de custo-benefício, assim, ela entrega uma boa possibilidade de acordo com o É. valor, né? Eu acho um dos melhores custo-benefício hoje do mercado é a Ventus. Eu É, acho. também. Gosto bem. Tem um custo Tem, relativamente bom, uma durabilidade boa, né? Eu acho, hoje é uma opinião minha, né? Eu acho eu uma também boa gosto. custo-benefício. A gente tem outras também, por exemplo, eu tenho uma Avangar também, que é similar da Autobock. A gente tem uma X que tem umas regulagens semelhantes a Ventus. Então, ela tem as mesmas regulagens. Então, para quem quer fazer fechamento e guardar em porta-mala, depende muito da sua necessidade, assim, mas a Ventus é uma boa cadeira. Claro que assim, se a gente for falar, a gente sempre brinca, mas Light é Light, tá? Então, é outra possibilidade, outra brincadeira, assim, né? Você entra para outro nível. Mas tem pensando em investimento, a gente está falando do dólar a R$ 6, né? Então a gente tem que pensar na Sim, realidade nossa, possível também, né? com certeza, tá doido. O dólar tá bem caro. Tem que pensar nisso A tudo. pergunta do Leonardo, não consigo ver. Obrigada, Aqui, Mi, deixa eu ver aqui. faltam 2 minutos, eu vou até te falar, mas tem que ser mais rápido. Tenho lesão medular há menos de um ano e comprei uma cadeira comum e nunca regulei. Não aguento ficar muito tempo na cadeira e quando volto para a cama me sinto travado. A regulagem tem peso prejudicial. Ele está perguntando se tem peso prejudicial, né, Leonardo? Que é a pergunta do Leonardo. Se ele fica sentado na cadeira e a cadeira está gerando dor e desconforto, há possibilidade dela ter sido mal prescrita, né? Grandes possibilidades, porque a cadeira tem que ser confortável, gerar função. Uhum. E em relação a peso, eu só não entendi em peso. Se a cadeira é muito pesada para ele, será? Não, se as regulagens aumentam o peso na cadeira. Aumenta um pouco, né? Não tem jeito. Pensa assim, a cadeira, ela vem se ela é uma estrutura com menos regulagem, ela vem de uma estrutura única. Então vem menos pecinha. Então ela fica um pouquinho mais leve. Se a gente põe mais regulagem, ela vem com mais pecinha. Então precisa mais de porca, parafuso para fazer os ajustes. Então ela fica um pouquinho mais pesada. Então a palavra é muito depende, porque às vezes a gente consegue aliviar no encosto. Alguém perguntou de encosto tarta, encosto super leve, que imita a coluna Aqui, espinhal, excelente, hein? a live vai acabar agora, faltam 10 segundos. Aí vamos fazer o seguinte: vão acabar e vou fazer uma nova live. A gente fica mais uns 10 minutos, acaba de responder e termina. Pode ser? Claro.
Oi, pronto. Marcos, assunto bom rende, né? Assunto bom, rende, sempre rende. É muito bom poder dividir aqui. É, vamos tentar mais as perguntas, vamos ver o pessoal Sim. está buscando, né? Eles perguntaram também, o pessoal É. está entrando ainda, mas sobre o, o encosto tarta. Você já deve ter visto esse Sim, encosto. Eu conheço um conhecido meu, que é tetra também, ele usa um desses. Eu só vi na internet e ele que usou esse encosto tarta. Eu não conheço ele muito a fundo, não. ele é um encosto europeu, acho que é espanhol, se não me engano. A proposta dele é que emite a coluna espinhal. Então ele vem com uma linha e vem com várias estruturas ali, Uhum, moldáveis. Então você tem um encosto tarta aqui e aí você consegue moldar as articulações dele. Bem para abraçar, né? Então, e permitir a função da coluna espinhal. Então, para mobilidade de tronco. Daí você pode pedir de vários tamanhos, torácico, lombar baixo, e aí possibilidades. É um encosto de extremo alto custo, tá? Agora, como eu tô meio desatualizada de preço, eu preciso dar uma olhadinha nesse encosto, uhum. quanto que tá. Mas ele atende uma necessidade boa, depende do que a pessoa está buscando, né? De conforto e função. A gente tem outros encostos bons, ADIs de fibra de carbono também na mesma proposta. Então, esse encosto tarta você consegue regular, seria como se, eu já vi, parece que são como se fossem costelas, né? Você vê a coluna, você consegue regular uma por uma? Ou não, ele tem uma regulagem fixa? Você consegue prescrever de que forma você regula a coluna. Então, você pode pedir um Ó, lado um pouco mais aprofundado, o outro não, tá? E aí você permite ali uma certa mobilidade. Eu consigo abrir um pouco do tarta na mão, alguns centímetros e tudo mais, para performar e posicionar melhor. uhum. Ó, interessante. Então, quem tem uma escoliose é uma boa saída às vezes, esse encosto. É, assim, aí dependendo da necessidade de alteração, né? Então, escoliose, cifoses, tem que pensar em função, né? Se ele vai atender, Uhum, porque é um pouco mais para usuários ativos, tem possibilidade para usuários com mais extensão de troncos mais altos. Então, depende um pouquinho também. Se você quer conforto, se uhum. você quer segurança, estabilidade, é uma possibilidade, sim. De alto custo, mas de possibilidade. E Entendi. lindo. Ele é bonito mesmo. Ele é bonito mesmo. O que eu vi eu achei maravilhoso. Eu fiquei encantado. Falei, não conhecia, quando eu vi, eu falei, nossa, que coisa linda. E deve ser bem leve, né? Porque ele tem pouco material, né? Teoricamente, né, a gente acha que tudo é leve. Como eu falei Não, do é encosto da. leve, sim. É leve? É porque É eu até leve. falei do encosto da ADI, que eu tenho o encosto da ADI de alumínio, Ah, e o encosto, eu tenho uhum. encosto Rojo by ADI, né? Que a Rojo só põe o nome dela, porque o encosto é da ADI. E ele é de carbono. O de alumínio de carbono não tem diferença, o encosto não tem diferença de peso, porque o alumínio é todo vazado e o carbono é inteiriço. O que diferencia é que o de alumínio, eu pedi aquele que você pode retirar da cadeira, que eu achei a maior bobagem que eu fiz, que né, não tem necessidade daquilo, pelo menos para mim não tem, porque eu não tiro, você não tira o encosto da cadeira. Eu não tiro, eu dobro no máximo, eu dobro o encosto para frente, né? Porque a monobloco só deita o encosto para frente e Rebate coloco. o encosto sobre o Só, assento? isso, só arrebato o encosto e coloco dentro do carro. Eu não tiro, não fico tirando o encosto. Então, acho que vai depender Eu do acho que que cada um depende muito do precisa. usuário, né? É Sim. engraçado, as pessoas gostam bastante quando pensa em prescrição a remoção do encosto. Então, às vezes para guardar num porta-mala, sabe? Às vezes você vai fazer a transferência dele. Então, você vai fazer, você dirigindo você mesmo, né? Então, vai fazer a transferência para o banco do passageiro. Quando você tira o encosto, Hum, fica mais leve para poder fazer a transferência. Então, às entendi. vezes facilita também. É muito relativo mesmo, depende muito do cotidiano. É que nem você falou também, engraçado, né? O pessoal vem com essa questão de material, então a gente pensa, fibra de carbono ou alumínio. Mas tem um monte de questão envolvida, por exemplo, se ele é inteiriço, se ele é vazado, porque se for de Uhum, fibra de carbono inteiriço, às vezes o peso vai ser igual ou significativo a um alumínio. Então tem que tomar cuidado também. A gente tem algumas fibras de carbono, não sei se é nacional, eu sei que a Smart oferece, e eu sei que a Autoboc também está vindo com uma cadeira de fibra de carbono. Porém, não é a estrutura inteira de fibra de carbono.
Então, algumas peças têm alumínio, então isso dá um peso para a cadeira. A cadeira vai para 9 quilos ou a 13. Então, assim, ela se compara a uma monobloco convencional, só que o preço dela é o preço de uma fibra de carbono. Claro que, assim, ela tem outras coisas boas, tá? Então, é uma Uhum. cadeira que é monobloco, que tem fechamento, ela é totalmente regulada, mas fechamento em X e rebatimento do assento. Então, mas se é peso que a pessoa está buscando, talvez não seria ela. Então tem que tomar cuidado. Algumas até pegadinhas, assim, de mercado, né? É, porque não é só o carbono que vai ser leve, né? Vai depender do material que está ali também junto com ele. E às vezes também o carbono você coloca só num assento, perdão, no encosto e tudo mais. Então depende, né, onde vai ser toda a estrutura. A gente tem que Uhum. pensar, acho que o direcionamento pensar em quadro quando você está pensando em leveza e os outros acessórios também para reduzir gramas. Se você consegue reduzir gramas no encosto e por aí vai. Eu sou um que não ligo tanto assim para peso, porque minha cadeira, por exemplo, tem assento rígido, Tá. adiciona peso. Só que eu acho que o conforto que o assento rígido proporciona, o peso que ele tem extra, vamos, sei lá, 200 gramas extra, vai fazer diferença no peso da cadeira, né? Eu já sou mais desse, o peso influencia sim, mas o peso não é tudo, né? Vai depender do conforto e do que vai te proporcionar aí esse peso extra. Sem dúvida, porque, por exemplo, no teu caso, né, que já teve uma úlcera, tem que pensar mesmo em relação a posicionamento desse quadril, né? Então, seu quadril direitinho encaixado, para que ele tenha uma descarga bem distribuída ali e tudo mais. E aí, o Uhum. assento rígido, ele ajuda muito nisso. Você não vai selar, né? Porque a questão os assentos selam, os encostos selam, então, a tua proposta ali seria de conforto e posicionamento, não tanto Sim, peso. Então, muito legal. Realmente, por teu direcionamento, seria a mesma rígida, né? eu acho que pelo menos nisso eu acertei. Tem Com uma certeza. pergunta, tem uma pergunta do Leonardo aqui, ó. Não tive Tá. uma prescrição, apenas me indicaram por foto, mas mais distâncias, alturas, nada foi dito. O quanto isso pode estar sendo prejudicial para mim? Não, ele comprou uma É, cadeira por foto, então, mostrar a cadeira, falar, a cadeira é essa e usa. mas assim, nenhuma medida você passou, Leonardo? Então, é minha largura, comprimento, Hum, altura de encosto, será? E aí ele só comprou a cadeira, como fosse comprar uma aquisição na internet mesmo, mas as Nossa, distâncias e alturas nada foi dito. Pode ser prejudicial, né? É difícil a gente falar assim sem a gente olhar, né? sim. Então, não dá para eu também direcionar ou fazer algum tipo de apontamento. Mas há possibilidades, tá, Leonardo? Com certeza de ela pode te prejudicar. Se ela é uma cadeira com regulagem, de repente a gente pode pensar em regular a cadeira para melhorar o posicionamento ou dar uma orientação. Então, às vezes mudar a almofada, o encosto. Tem que, acho que talvez para você o legal seria pensar numa avaliação com uma profissional. Uhum. Olha, ele Um falou que foi profissional. nada de medida, não. Que Ai, absurdo, meu hein? Deus. Dá até medo um negócio desse. E A- acho assim, que a gente estava falando aqui é muito diferente dos Estados Unidos hoje em dia. Nos Estados Unidos, cadeiras com regulagem, com prescrição, não pode ser vendida sem ter um profissional em conjunto. Uhum. Da cadeia, gente. Assim, é muito sério, assim, é muito grave, muita responsabilidade. Me entristece ouvir esse tipo de comentário, assim, de pessoas que fazem isso com vocês, né? Porque vocês estão entrando num mundo novo e às vezes não tem conhecimento prévio da necessidade de importância, né? Com certeza. Não, é como você falou, se fosse fora, nos Estados Unidos, seria um processo tão caro, mas tão caro que eu acho que nem se pensaria em fazer isso. Seria uma pessoa É, processada para ninguém mais fazer. com certeza. Mas vamos lutar, né? Para que isso não aconteça e as coisas se Com certeza. modifiquem. A partir conhecimento tem que chegar em todos vocês. É isso que a gente pensa e tá tentando fazer, né? Dividir um pouquinho do que a gente É. sabe, porque também é importante falar, as coisas modificam muito nessa área. Tem muita tecnologia, muita coisa nova, né? Então, é, também a gente pensa aí no exoesqueletos, então as cadeiras que mexem por você, um monte de coisa. Então é bem importante a gente pensar aí que tem que estar sempre estudando e se atualizando. E também o usuário também, né? E buscar, que nem a gente Sim. falou. A Renata é uma colega, uma terapeuta ocupacional super competente, que ela está falando aqui que a avaliação postural é de suma importância para a prescrição
seja perfeita, com certeza, assim. A gente tem que valorizar, né? Então, a avaliação ser bem feitinha para que tenha, vocês saiam satisfeitos, né? Sim, sim. E isso é uma coisa também que a gente não pode falar que é só nossa, né? Que o pessoal fica fisioterapeuta, não. Tem terapeutas ocupacionais que tem, às vezes, posso falar que tem muito mais conhecimento que muitos fisioterapeutas. Então, não é isso que vai deixar de fazer com que você escolha uma boa cadeira, que faça uma boa prescrição. Não é só fisioterapeuta, não. O terapeuta ocupacional também tem capacidade técnica tranquila de fazer isso. Acho que até tem uma questão da área, assim, de terapias, né? De quem Uhum. que deveria prescrever ou não, e eu acho isso uma bobeira. Porque a gente está com poucos profissionais trabalhando em relação a isso. Assim, a gente precisa de cada vez mais profissionais capacitados e habilitados. Então, pelo contrário, eu acho que a área tem que se unir cada vez mais, a gente se conhecer, desenvolver, ter debates, falar sobre, pensar para o conteúdo chegar para quem necessita. Sim, Então, tá todo mundo assim, claro que tem que fazer um treinamento, estudar, né? Então, ter um conhecimento para ter responsabilidade, né? Para poder fazer a prescrição. com certeza. Quanto mais gente tiver conhecimento e prescrevendo cadeira de direito, melhor é para o usuário. Sim, com certeza. Exatamente. O trabalho tem que ser em equipe. É isso mesmo. Queria eu que alguns fisiatras pensassem assim também. É, é uma. Eu sempre brinco que é uma missão, né? Quem está envolvido com Uhum. tecnologia assistiva é uma grande missão de vida, assim, de trazer todo mundo para perto. Às vezes o fisiatra está muito distante daquela cadeia e ele passa ali pouco recorrente, né? Então, o Uhum. usuário, ele visita ele uma vez ao mês, cada 3 meses, dependendo daí, passando o tempo, demora mais ainda. Então, às vezes ele não está no contato diário. Quem está no contato diário é a família, o usuário e os terapeutas em si. Então, tem que fazer todo mundo se interligar, né? Para que tudo esteja acontecendo e a prescrição saia de forma adequada. Com certeza. Tudo direitinho. Gente, vocês têm mais perguntas aí? Quem tem mais perguntas? Vamos ver. Calma que dá sempre um delay com as perguntas. Tem problema. Também Isso a é gente fica à normal. disposição, né, Marcos? O que eles Com precisarem, né? Então, certeza. e sempre surge depois, assim. Acho que é um conteúdo denso, assim, para a gente Sim, absorver, entender e fica à disposição nos Instagrams. Eu espero a gente refazer aí uma segunda live para a gente bater papo e, e com aí certeza. e aí abrir para essas novas perguntas que surgirem. Com certeza. Então, gente, é isso. Então, quero agradecer Flávia aqui. Um Tá? Muito prazer. obrigado, doutora Flávia, aí, tá aqui ajudando a gente, passando Prazer é aí meu. muitas e muitas informações aí. Tem muitas mais que poder passar para a gente, né? Sim, Agradeço é, muito. eu que agradeço, assim, é uma grande oportunidade mesmo. Fico muito feliz de falar com você, Marcos. Aqui a gente não faz nada sozinho nesse mundo. Acho que nesse momento de Covid, a união, né? Ainda mais, tem não sei, um usuário que postou uma frase, eu acho que é interessante compartilhar, assim, que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes muitas das pessoas que são usuárias são manipuladas, porque às vezes você está num momento de fragilidade, a gente está num momento de fragilidade por conta do Covid. Então, o conhecimento tem que chegar para que a gente não seja influenciado em nada e que a gente possa Com participar, certeza. né, e propagar isso. Com certeza. O Leonardo fez. Vou responder a última pergunta, Leonardo, aqui. Tá Ele bom. está falando então que está sendo negligenciado nesse sentido. O que vocês, como profissionais, indicam fazer? Ele é Nossa, o da é prescrição errada, né? isso. Leonardo, você pode conversar com o Marcos ou comigo para a gente ver qual cidade você é, da onde você é. A nosso direcionamento é te indicar um profissional habilitado para que ele faça a avaliação para você. Então, ele pode ir Sim, até a sua casa, você ir até o local que ele faz a prescrição, para a gente entender o que está acontecendo com você, né? Então, aqui seria muita também responsabilidade de te dizer se você está sendo negligenciado, uma palavra meio forte, né? A gente saber é, com certeza. e dependendo, às vezes, do profissional, ele pode até dar um jeito para essa cadeira aí, quem sabe tornar ser viável para você, né? Com Também certeza. vai depender muito. Tá? É difícil de dizer exatamente.
Então, gente, é isso aí. Obrigado, Flávia. Obrigado a todo mundo aí que esteve aí na live. Com certeza teremos mais lives aí com a Flávia, que tem muito mais coisa para falar para a gente, né? Obrigada, Marcos. E, Obrigada a você. gente, é isso. Agradeço. Boa noite a todo mundo. Obrigado. Boa noite, E até a pessoal. próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.